De volta ao Brasil, logo mais, às 8 horas da noite, a CNN Brasil transmite o primeiro debate presidencial do segundo turno. Debate muito aguardado. Lula e Jair Bolsonaro se enfrentam, então, frente a frente. E para entender e falar um pouquinho desse cenário, o que a gente pode esperar sobre esse confronto, a gente vai conversar agora com o cientista político Creomar de Souza. Creomar, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Um prazer falar contigo e com a audiência da CNN Brasil nesse domingo. Creomar, para citar aí o último fato novo que surgiu às vésperas desse debate em relação à fala do presidente Bolsonaro em relação às meninas venezuelanas de 14 e 15 anos, que teria pintado um clima. Isso vai ser bastante utilizado pela campanha petista hoje no debate, provavelmente, né? O presidente já se manifestou sobre esse assunto em uma live na madrugada. Como que isso pode afetar de fato o eleitor na sua avaliação? Marcela, como sempre, uma excelente pergunta para a gente começar o bate-papo. Eu creio que um elemento muito importante da atual conjuntura é que essa eleição, mais do que quaisquer outras eleições, é uma eleição marcada por rejeições. O que significa dizer? Um número considerável de eleitores irá às urnas no dia 30, não para aprovar Bolsonaro ou Lula, mas sim para reprovar Bolsonaro ou Lula. E esses acontecimentos recentes ali, pegando o que vocês transmitiram ao vivo na CNN Brasil, os acontecimentos na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, a fala recente do presidente Bolsonaro, tudo isso tem criado uma nuvem que é um potencial crescimento do antibolsonarismo, indo para além do petismo como um todo. E isso gera um problema se a gente for pensar no impacto de hoje para o debate e na forma como as campanhas vão se colocar. O prognóstico que a gente pode traçar de saída é que, muito possivelmente, ambas as campanhas vão entrar em jogo numa ideia de quanto pior, melhor. Numa espécie de repetição daquilo que foi o último debate de primeiro turno, onde a agressividade vai marcar o tom, né? E, infelizmente, o espaço para discussão de problemas e propostas concretas tendencialmente seja colocado em segundo plano. Creomar, o eleitor que for esperar um debate de ideias vai ficar frustrado? Olha, Marcela, possivelmente sim, né? Porque o que nós temos visto, sobretudo, é uma mudança de características do processo eleitoral. E aí, se você me permite, eu te explico, né? Em 2018, nós tivemos que a campanha de Bolsonaro foi a campanha que inovou em termos de mídia digital, né? Fazendo campanha positiva e campanha negativa em todas as redes e instrumentos de mensageria. Isso fez com que o bolsonarismo estivesse na ofensiva e as oposições sempre na defensiva. Qual é o fato novo em 2022? Forças políticas dentro do petismo, mas mais do que elas, forças políticas que são anti-bolsonaristas, aprenderam a jogar esse jogo duro nas mídias sociais. E aí o que nós temos visto, sobretudo nas últimas 72 horas, é um presidente Bolsonaro sempre na defensiva. É uma campanha sempre na defensiva. E aí vamos pegar isso em termos de como o Bolsonaro se posiciona em momento crítico, agressivamente. Então nós temos uma tendência de que Bolsonaro vá num tom de agressividade e, de outro lado, para aqueles que Lula tenta conquistar, que são os não apoiadores de Bolsonaro, há elementos de tracking que mostram que Lula tem que bater forte também. Então, o prognóstico é tudo aquilo que seja proposta tendencialmente pode ficar num segundo plano, e eu espero estar profundamente enganado nesse prognóstico, e, de outro lado, sobe tudo aquilo que seja jogo duro, jogo sujo, ameaça, xingamento, gritaria, e como nós vimos isso, infelizmente, no último debate antes do primeiro turno. Creomar, a gente viu ontem, né, que o João Amoedo, que é o fundador do Novo, declarou apoio ao ex-presidente Lula, o que gerou uma insatisfação muito grande dentro do partido em relação a isso, né, a esse apoio ao ex-presidente Lula por parte de João Amoedo. Várias pessoas que não necessariamente estariam ligadas ao PT ou que nunca estiveram ligadas ao PT, por exemplo, economistas que fizeram parte do Plano Real, também ligados ao PT nesse momento. Ligados não, né? Apoiando a candidatura do petista neste momento. Que símbolo isso tem, né, em relação ao eleitor e como que isso impacta? Marcela, é uma pergunta muito, muito boa. O que nós temos do posicionamento do Amoedo, e que eu acredito que vale muito
para cada um daqueles que nos assiste agora, ler a entrevista em que ele declara apoio, está resumido em uma frase que me parece que tem feito com que esses amplos apoios se aproximem de Lula e não de Bolsonaro. Ele usa uma frase, eu vou fazer aqui uma citação com possivelmente alguma alteração por pura incapacidade de memória, peço perdão, que ele diz o seguinte: eu vislumbro em um governo Lula uma possibilidade de fazer oposição sem sofrer constrangimento, em comparação ao que seria uma tentativa de oposição no governo Bolsonaro. E aí, nesse aspecto, eu creio que outros movimentos que nós temos visto, como dos economistas que construíram o Plano Real, ou de políticos ou ex-políticos que foram se agregando a Lula e a essa campanha de Lula, mesmo não sendo petistas desde o fim do primeiro turno, vem muito dessa ideia que é um combustível dado por Bolsonaro e alguns dos seus apoiadores quando se fazem balões de ensaio em termos de mudança do jogo democrático. Eu creio que essas falas, sejam elas propositais ou acidentais, criaram essa corrente de apoios. Agora, um ponto muito importante desses apoios, Marcela, que a gente tem que sempre levar em consideração, tendo em perspectiva aquilo que aconteceu no primeiro turno, é que nesse processo de polarização e de cristalização de escolhas que a gente vive no atual momento, esses apoios não necessariamente têm significado voto, né? Vamos lembrar a diferença de votos do segundo colocado em relação à terceira colocada. Eu creio que o apoio de Tebet é muito marcante nesse aspecto, mas, diferentemente de outras eleições, nós vemos um esgotamento de lideranças políticas e isso, em termos de futuro, é bastante complexo. Creomar, Larissa Rodrigues, a nossa analista de política, participa dessa conversa com a gente. Larissa. Creomar, que bom falar com você aqui também ao vivo. A gente sempre fica se perguntando até que ponto um debate como esse pode influenciar no voto do eleitor, né? Naquele último debate do primeiro turno, se chegou à conclusão depois dele que não teria mudado tanto assim. E essa campanha é uma campanha diferente, né? Mesmo a gente que já cobriu outras campanhas, vê que esse eleitor talvez esteja um pouco mais determinado, até por conta de dois opostos ali. Você acredita que esse debate, sendo o primeiro antes do segundo turno, teremos outros mais perto, de fato tende a colaborar para decidir o voto do eleitor? A gente consegue mensurar o quanto isso pode acontecer? Larissa, primeiro de tudo, boa tarde, um prazer falar contigo. Eu creio que tem três bons pontos decorrentes da sua excelente pergunta. E eles envolvem os seguintes elementos. O primeiro a que ponto a qualidade do debate vai interferir nessa onda de comentários negativos acerca do presidente Bolsonaro nas últimas 24 horas, sobretudo. O segundo elemento até que ponto o fato de que essa frente ampla feita em direção ao Lula vai ser sinalizada pelo Lula nas suas próprias falas. Isso é muito importante. Porque ao mesmo passo que a gente vê esse movimento de apoios indo em direção a ele, a gente identifica muito poucas falas no sentido de, olha, obrigado pelos apoios, em termos de campanha política. E o terceiro elemento, que eu acredito que é muito importante, tem a ver com a variável daqueles eleitores que decidem se abster, e as médias históricas são altas, a média histórica do primeiro turno, o primeiro turno se comportou dentro da média histórica, né? E os indecisos. Esses podem assumir algum tipo de posicionamento. E só para fechar e não me alongar demais, eu creio que tudo isso vem, como você muito bem levantou, cercado por esse enorme elemento que a gente poderia chamar de um processo de hiperpolarização política e de cristalização de escolhas. Então, são muito poucos espaços a serem disputados, né? E a gente não tem a certeza de que os candidatos vão querer aproveitar isso ou se eles vão ficar só se achincalhando durante o período do debate. Creomar, a gente voltando agora ao campo das ideias e dos projetos, né, de governo, que era tanto que todos nós queríamos saber de fato, né, como é que vai ser aí os nossos próximos 4 anos. Quando o eleitor ele assiste o debate, ou a expectativa que a gente vê, a repercussão que a gente viu, né, depois desses últimos debates, é uma comparação de quem se saiu melhor no ataque, quem atacou melhor e quem conseguiu sair melhor, e aí é o grande vencedor, e não é um vencedor no campo das ideias, mas sim das acusações. A gente perdeu o sinal com o Creomar? O Creomar que estava aqui falando. Creomar, então, nesse campo então das acusações, em que o vencedor é quem acusa ou quem se sai melhor, é muito prejudicial isso para o país?
Marcela, sem sombra de dúvida, é muitíssimo prejudicial ao país, né? Porque ao final do dia nós temos uma situação em que as agendas para resolver aquilo que realmente importa e o que importa, né? Importa a geração de emprego, importa a diminuição de violência urbana, rural, em todos os aspectos, importa o cumprimento da lei, importa o combate à fome e a diminuição das desigualdades em determinados sentidos. Esse é o diagnóstico que o país traz. Mas quando nós temos uma eleição, como eu falava com a Larissa agora há pouco, marcada por esse componente de hiperpolarização e de cristalização de escolhas, parece que não importa o que os candidatos façam de bom ou de ruim, as pessoas querem apenas partir de um princípio muito emocional de que o meu está sempre certo e o seu está sempre errado. E eu creio que isso é uma rota muito perigosa em termos de construção de debate público e de melhoria da solução para problemas comuns que nós temos visto outros países ao redor do mundo adentrarem. E eu torço para que isso não aconteça no Brasil como um cidadão. Cleomar, religião, um assunto que predominou essa última semana entre os dois candidatos. Até que ponto essa defesa enfática no momento em que determinado candidato não participa de uma determinada religião ou não é daquele convívio de determinada religião, até que ponto isso pode ser prejudicial, soar forçado mesmo? Marcela, esse é um ponto bastante interessante, né? A religião parece ter chegado para ficar no debate político brasileiro e no debate público brasileiro, né? Muito pelo crescimento de correntes neopentecostais, onde o presidente Bolsonaro performa melhor que o ex-presidente Lula, mas muito também pelo fato de que atores políticos, sobretudo a direita, a extrema-direita, têm feito um uso recorrente dessa narrativa político-religiosa, meio que embaralhando aquilo que é uma das premissas, como a gente falava uns minutos atrás, de campo das ideias, de um Estado laico. Me parece que a entrada da religião, da religiosidade no debate público vai acabar forçando com que as candidaturas em determinado momento tenham que assumir posições. E nesse aspecto específico, onde nós temos uma corrida eleitoral que se polariza não só entre Lula e Bolsonaro, mas se polariza também em termos de estratos sociais, em termos de comportamento de gênero, em termos de preferências religiosas, nós vimos que alguns ensaios, sobretudo do presidente em reeleição, na tentativa de estabelecer uma ponte, de migrar, de ganhar espaço no voto católico, foram mal sucedidos, né? Graças aos incidentes que infelizmente aconteceram na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Agora, de outro lado, também é inegável que Lula e o PT têm uma dificuldade de trafegar nesse voto evangélico neopentecostal. Então, esses 14 dias aí provavelmente vão ser muito marcados desses agregamentos em torno de determinadas plataformas, tentando ganhar votos, consolidar votos e impedir, retratar o concorrente como sendo o pior dos seres humanos possível. Larissa. Esse debate, essa campanha, na verdade, também está sendo muito marcada por esses apoios, né? Primeiro começou ali com a questão do ex-presidente Lula tentando mostrar que ele tinha um apoio como um todo para se reeleger, voltar ao poder, melhor dizendo. E a campanha do Bolsonaro no segundo turno, depois dos resultados das urnas, quis também dar uma resposta, em especial com a questão dos governadores. Outra coisa que a gente sempre se pergunta é até que ponto esses apoios podem se refletir e, em especial, por exemplo, agora me disseram que estão tentando colocar mais uma vez a primeira-dama Michele Bolsonaro para tentar até amenizar um pouco essa história com as meninas venezuelanas. Essas pessoas que não são os candidatos em si, como apoio ou mesmo as esposas, Simone Tebet, a gente consegue mensurar o que isso significa e se de fato isso pode ter uma diferença lá na urna no segundo turno? Larissa, bom ponto. Eu creio que o que a gente consegue mensurar até aqui é aquele tipo de apoio que fala para dentro de uma determinada bolha de ressonância e aquele apoio que fala para fora dessa bolha de ressonância. O que nós vimos no desenho inicial de alianças após o fim do primeiro turno é que o presidente Bolsonaro, em determinado sentido, conseguiu muitos apoios, mas apoios já dentro de uma determinada bolha de ressonância. Mesmo o governador Zema, que acaba assumindo papel estratégico pelo resultado em Minas Gerais e a regra de ouro até aqui, né, de que quem ganha em Minas ganha a eleição, era mais do que esperado que Zema apoiasse Bolsonaro. Durante todo o primeiro turno, Zema sempre falou muito mal do Partido dos Trabalhadores, é uma marca. Zema tem o seu próprio interesse, se vislumbra como um candidato ao Planalto em 26 e quer esse voto bolsonarista.
O que nós vimos de outro lado na campanha de Lula foi uma tentativa de receber, ou melhor, um movimento, não tentativa, um movimento de recebimento de apoios que permitia falar fora da bolha de ressonância. O principal desses apoios é Simone Tebet. O ponto é, nós sabemos quanto Tebet performou. Agora, para que Lula consiga capturar esses votos, são precisos 2 fatores, né? O primeiro é a entrada de Tebet na campanha, ela tem feito isso. E o segundo, a sinalização expressa de Lula nos momentos de fala de que ele está aderindo ao seu programa elementos que são importantes para ela. Se isso for feito, a gente pode ter uma resultante que seja satisfatória para o ex-presidente em termos de campanha, né? E, em específico, a utilização da primeira-dama Michele Bolsonaro, é notório que o Bolsonaro performa mal entre mulheres, né? Inclusive entre mulheres evangélicas mais pobres. E aí, nesse aspecto, eu creio que o papel de Michele Bolsonaro e da eleita senadora e da senadora Damares Alves são essenciais, pelo menos dentro desse público, que em termos de subcategoria seria preferencial ao Bolsonaro, mas que quando a gente faz um recorte social, ele não performa tão bem. Muito bem, Cleomar, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui na CNN Brasil e um ótimo domingo para você. Às 8 horas da noite tem debate aqui, viu? Obrigado, Marcela, pela participação. Obrigado, Larissa, pelas perguntas. Sempre um prazer conversar com vocês e com a audiência da CNN Brasil. Até a próxima.